Você já se pegou orando, chorando, clamando e mesmo assim sentindo o coração acelerado, o estômago embrulhado e aquela sensação sufocante de que algo ruim vai acontecer? Psicologia com Deus. Ansiedade. Quando orar não basta. Essa frase pode parecer estranha ou até mesmo polêmica, mas é uma verdade que precisamos enfrentar. Na Psicologia com Deus aprendemos que a ansiedade não é apenas uma falha de fé, mas um grito silencioso da alma que pede cuidado e compreensão. E hoje eu quero te conduzir por um caminho profundo, onde fé e mente se encontram, mostrando que orar é essencial, mas que também existem passos práticos que Deus nos convida a dar. Fica comigo até o final, porque no final deste vídeo você vai descobrir não só como orar, mas como ouvir o que Deus realmente quer te dizer no meio do seu caos. Na Psicologia com Deus entendemos que a ansiedade vai muito além de um simples nervosismo antes de uma prova ou de um aperto no peito antes de uma entrevista. Ela é um sintoma profundo de que existe uma área da nossa vida que ainda não foi totalmente entregue ou compreendida. Muitas vezes somos ensinados que a ansiedade é pecado ou que demonstra falta de confiança. Mas e se eu te dissesse que, na verdade, a ansiedade pode ser um alerta amoroso de Deus, um convite para olhar com mais carinho para o nosso interior, perceber as feridas que carregamos e as histórias que repetimos em silêncio? A ansiedade nos aponta para a necessidade de cura, e não apenas para mais orações vazias. É sobre entender que orar é sim poderoso, mas que Deus também nos chama a um processo de autoconhecimento profundo, onde fé e emoção caminham juntas, sem julgamentos ou culpas. Quando olhamos para a Bíblia, encontramos muitos exemplos de homens e mulheres de fé que enfrentaram ansiedade e medo. Davi, por exemplo, escreveu diversos salmos em momentos de desespero, clamando pela presença de Deus enquanto confessava seus temores mais profundos. Em Psicologia com Deus aprendemos que até mesmo os maiores líderes espirituais tiveram crises internas. A ansiedade de Davi não o afastava de Deus. Pelo contrário, era o canal que o aproximava ainda mais dele, transformando cada lágrima em um degrau para a intimidade divina. O problema é que, muitas vezes, transformamos a ansiedade em um inimigo a ser eliminado de forma rápida, sem escutar o que ela quer nos dizer. E Deus, em sua sabedoria, permite que essa inquietude nos empurre para mais perto dele, não apenas para uma oração superficial, mas para um mergulho real em nossa alma. Na Psicologia com Deus, percebemos que a ansiedade também pode ser um reflexo de expectativas mal construídas. Vivemos em uma sociedade que valoriza o resultado imediato, a resposta pronta, a cura instantânea. E quando Deus trabalha em silêncio ou de maneira gradual, a ansiedade surge como uma forma de protesto interno. Quantas vezes você já pediu uma resposta imediata e se frustrou ao perceber que Deus estava te ensinando a esperar? Esse choque entre a nossa pressa e o tempo dele gera um campo fértil para a ansiedade florescer. É nesse ponto que precisamos aprender a diferenciar. A oração não é uma varinha mágica, mas uma ponte de relacionamento. E nesse relacionamento, Deus nos molda, nos transforma e, acima de tudo, nos convida a confiar mesmo quando não entendemos. Por isso, precisamos parar de tratar a ansiedade como apenas um obstáculo espiritual ou um demônio a ser expulso. Na Psicologia com Deus, vemos que ela é, muitas vezes, uma professora severa, mas necessária. Uma chance de revisitar dores antigas, crenças limitantes e ciclos emocionais que nos prendem. Não basta apenas repetir versículos ou recitar orações automáticas. Precisamos perguntar: o que essa ansiedade quer me mostrar sobre mim e sobre a minha relação com Deus? A resposta nem sempre é confortável, mas é libertadora. Ao invés de ignorar ou fugir, é preciso convidar Deus para caminhar dentro dessa ansiedade, explorando cada canto escuro com luz e verdade. E é assim que começamos a transformar a ansiedade de inimiga em aliada de transformação espiritual. Muitas pessoas, ao sentirem o peso da ansiedade, correm para o seu quarto, fecham a porta e começam a orar. E isso é maravilhoso, porque a oração nos conecta com Deus e alivia o coração. Mas, para alguns, a ansiedade parece não ir embora de imediato, e aí surge um conflito interno. Será que minha fé é fraca? Será que Deus não me ouve?
Essa sensação de orar e não ver o alívio instantâneo pode gerar ainda mais frustração e até afastar a pessoa de sua vida espiritual. No entanto, dentro da psicologia com Deus, entendemos que a ansiedade muitas vezes é fruto de processos internos e físicos que precisam de tempo, cuidado e, em alguns casos, até ajuda profissional. Não é que Deus não esteja agindo, Ele está, mas muitas vezes nos conduz por um processo em que a paciência e a prática são parte do milagre. A ansiedade, biologicamente, é uma reação do corpo a um perigo percebido. É como se um alarme interno disparasse mesmo quando não há um incêndio real acontecendo. Esse alarme envolve hormônios, neurotransmissores e memórias emocionais que podem estar feridas. Orar é como conversar com o bombeiro certo, aquele que sabe o que fazer. Mas enquanto ele se prepara para apagar o fogo, é necessário que a gente também abra as janelas, tire a fumaça e entenda de onde vem o calor. Isso significa que Deus, muitas vezes, vai nos direcionar a mudar hábitos, rever pensamentos e buscar suporte, para que a ansiedade não seja apenas acalmar na hora, mas realmente transformada na raiz. Quando pensamos dessa forma, percebemos que fé e ação caminham juntas. Em Provérbios 4:7, a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Isso inclui entender como o corpo e a mente funcionam. A psicologia com Deus nos ensina que não é falta de espiritualidade buscar compreender as causas da ansiedade ou utilizar ferramentas práticas para lidar com ela. Pelo contrário, é um ato de humildade reconhecer que Deus nos deu recursos para cuidar da nossa própria saúde mental. Assim, a oração deixa de ser apenas um pedido desesperado e se torna um diálogo em que estamos dispostos a ouvir, aprender e agir de acordo com a direção divina. Muitas vezes, a ansiedade não aparece do nada. Ela é ativada por gatilhos específicos, como memórias dolorosas, pressões do dia a dia, preocupações sobre o futuro ou até mesmo conversas e ambientes que despertam insegurança. O problema é que, sem consciência desses gatilhos, ficamos como um barco à deriva, reagindo de forma automática sempre que uma tempestade se aproxima. Aqui, a psicologia com Deus nos convida a um exercício de discernimento, identificar quais são os momentos, lugares, pessoas ou pensamentos que acendem essa luz vermelha dentro de nós. Esse reconhecimento é o primeiro passo para que possamos entregá-los a Deus de maneira concreta, em vez de viver num ciclo repetitivo de ansiedade e oração sem mudança. Uma forma prática de fazer isso é manter um diário espiritual e emocional. Nele, você anota situações em que sentiu ansiedade, descreve o que estava fazendo, pensando ou sentindo e, ao lado, escreve uma oração curta sobre aquilo. Isso cria um mapa emocional que, com o tempo, ajuda você a perceber padrões que antes passavam desapercebidos. Ao identificar esses padrões, fica mais fácil agir antes que a ansiedade chegue ao ponto de explosão. Por exemplo, se você percebe que notícias negativas ativam sua ansiedade, pode estabelecer um limite saudável para o consumo de mídia, pedindo a Deus força para manter esse compromisso. Além disso, entregar a Deus não significa apenas dizer: Senhor, cuida disso para mim, e seguir como antes. É um ato de parceria. Você reconhece o que está ao seu alcance e confia a Ele, o que ultrapassa sua capacidade. A Bíblia nos lembra, em 1 Pedro 5,7, para lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele cuida de nós. Mas lançar significa soltar, abrir mão do controle e, ao mesmo tempo, assumir a responsabilidade de fazer a parte que nos cabe. Assim, a oração se torna ação e a fé se traduz em escolhas diárias que enfraquecem o poder desses gatilhos sobre a nossa vida. Quando a ansiedade se instala, o corpo reage como se estivesse diante de um perigo real. O coração acelera,
A respiração fica curta, os músculos se tensionam e a mente corre sem parar. Nessa hora, apenas dizer "vou orar" pode não ser suficiente para interromper o ciclo fisiológico do estresse. É aqui que a psicologia com Deus mostra como ciência e fé podem caminhar lado a lado. Técnicas simples, mas comprovadas, podem servir como ferramentas dadas pelo próprio Criador para nos ajudar a recuperar o equilíbrio antes de buscar a quietude espiritual. Por exemplo, a respiração diafragmática, inspirar profundamente pelo nariz, enchendo o abdômen e expirar lentamente pela boca, ativa o sistema nervoso parasimpático, que reduz o ritmo cardíaco e acalma o corpo, criando um terreno fértil para que a oração seja mais focada e eficaz. Outra prática poderosa é o grounding, ou aterramento, que consiste em direcionar a atenção para o presente por meio dos sentidos, identificar 5 coisas que vê, 4 que pode tocar, 3 que pode ouvir, 2 que pode cheirar e 1 que pode saborear. Esse método afasta a mente das projeções ansiosas sobre o futuro e a âncora no agora, exatamente onde Deus age. Associar isso a um versículo curto como "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", Salmo 23, 1, cria uma âncora espiritual que fortalece a sensação de segurança. A psicologia também sugere a técnica da reestruturação cognitiva, que é observar o pensamento ansioso e questionar sua veracidade. Ao alinhar essa prática com a fé, podemos confrontar a mentira da ansiedade com a verdade da palavra. Por exemplo, se o pensamento for "eu não vou conseguir lidar com isso", podemos responder mentalmente "tudo posso naquele que me fortalece", Filipenses 4,13. Dessa forma, a ciência oferece o método e a fé oferece o fundamento. Esse equilíbrio nos ensina que Deus não é contra estratégias práticas. Ele é o autor de toda a sabedoria e deseja que cuidemos do nosso corpo e da nossa mente enquanto confiamos nele. Há momentos em que a ansiedade atinge níveis que ultrapassam a capacidade de manejo apenas com estratégias caseiras e práticas espirituais individuais. Quando os sintomas se tornam persistentes, interferindo significativamente na rotina, no sono, no desempenho profissional ou nas relações pessoais, é fundamental considerar a intervenção de um profissional da saúde mental. Psicólogos e psiquiatras dispõem de metodologias baseadas em evidências, como a terapia cognitivo-comportamental, CTC, a terapia de aceitação e compromisso, ACT, e, quando necessário, a prescrição controlada de medicamentos que atuam diretamente nos mecanismos neuroquímicos e comportamentais responsáveis pela manutenção da ansiedade. A integração desses recursos com a fé não representa contradição, mas sim uma ampliação do cuidado. Na perspectiva da psicologia com Deus, o uso de recursos clínicos é interpretado como uma manifestação da providência divina que concede sabedoria a profissionais para desenvolver intervenções que aliviam o sofrimento humano. Da mesma forma que não se hesita em buscar um médico para tratar um problema cardíaco ou uma infecção, recorrer a um psicólogo ou psiquiatra para tratar distúrbios emocionais deve ser visto como parte natural do cuidado integral que Deus deseja para cada indivíduo. Em muitos casos, o acompanhamento profissional oferece ao cristão um espaço seguro para compreender suas emoções, reformular padrões de pensamento disfuncionais e aprender técnicas de enfrentamento mais eficazes, sem abandonar a prática da oração e o estudo bíblico. Pelo contrário, o tratamento pode fortalecer a vida espiritual, pois ao reduzir a sobrecarga emocional, o indivíduo encontra maior clareza para discernir, decidir e se conectar com a presença divina. É a junção entre ciência e espiritualidade que permite não apenas sobreviver à ansiedade, mas desenvolver resiliência para enfrentá-la de forma madura e consciente. Para transformar conhecimento em mudança real, é essencial inserir exercícios práticos na rotina diária, combinando estratégias da psicologia com a fé. Na psicologia com Deus, aprendemos que pequenas ações consistentes têm poder transformador.
Um exercício simples, mas altamente eficaz, é iniciar o dia escrevendo 3 preocupações que geram ansiedade, e ao lado de cada uma, escrever uma oração curta entregando cada situação à direção divina. Esse ato não apenas externaliza o problema, mas cria uma ponte simbólica entre o consciente e o espiritual, reforçando que Deus caminha conosco, mesmo quando a mente insiste em correr à frente do tempo dele. Outro exercício consiste na prática de meditação guiada com foco em passagens bíblicas. Escolha um versículo que fale de confiança, como Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Respire profundamente enquanto repete a frase em voz baixa ou mentalmente, concentrando-se na sensação física de calma se espalhando pelo corpo. Esse processo combina a técnica psicológica de mindfulness com o fundamento espiritual da fé, criando um estado interno em que a ansiedade perde força. Além disso, estabelecer check-ins ao longo do dia ajuda a monitorar e regular a ansiedade. Reserve alguns minutos para avaliar pensamentos, emoções e reações, perguntando: estou confiando em Deus neste momento ou estou deixando a ansiedade assumir o controle? Ao identificar momentos de vulnerabilidade, respire fundo, ore rapidamente e utilize alguma técnica de grounding ou visualização aprendida anteriormente. Com a prática diária desses exercícios, a ansiedade deixa de ser um inimigo invisível e se transforma em um sinal de alerta que nos guia para escolhas mais conscientes e alinhadas com a vontade de Deus. Chegamos ao momento de integrar tudo o que aprendemos neste vídeo. Psicologia com Deus nos ensina que a ansiedade não é um sinal de fracasso espiritual, mas um convite para olhar para dentro, reconhecer padrões, entregar os gatilhos a Deus e agir com consciência. Ao aplicar as ferramentas práticas que discutimos, respiração, grounding, diário espiritual, discernimento de pensamentos e acompanhamento profissional quando necessário, você começa a perceber que a oração deixa de ser apenas um pedido e se torna um diálogo ativo, uma experiência em que corpo, mente e espírito se alinham. É nesse equilíbrio que encontramos liberdade verdadeira, paz duradoura e maior proximidade com Deus. Agora, reflita. Quais são os momentos do seu dia em que a ansiedade mais se manifesta e como você poderia entregar esses instantes a Deus? Compartilhe nos comentários sua experiência e permita que outros também aprendam com sua vulnerabilidade. Se você deseja aprofundar ainda mais nessa jornada, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e acompanhar a série Psicologia com Deus, onde exploramos temas como medo do futuro, depressão, autossabotagem e relacionamentos tóxicos, sempre com base na fé e no cuidado emocional. Lembremos que não estamos sozinhos e cada passo de entrega e autocuidado nos aproxima da paz que Deus quer para a sua vida. Então, fiquem todos com Deus e lembre-se que a psicologia e Deus sempre andam juntos. Até o próximo vídeo.